Olá pessoal, agora vamos para o nosso vídeo número 9. Daremos início aí aos 8 vídeos das normas internacionais de contabilidade, IFRS. Bom, mas primeiramente cabe ressaltar que, embora a gente vá falar sobre a IFRS, né, várias dessas normas que eu vou comentar com vocês ao longo dos 8 vídeos, né, tem a nomenclatura de IAS, né, que foram as primeiras normas publicadas, né, pelo IASC, né, que foi o primeiro órgão que elaborava as normas para nível internacional. Com o passar do tempo, algumas normas foram atualizadas ou foram substituídas pelas IFRS, né, que foram aí elaboradas pelo IASB. Tá? Então, várias dessas normas ainda estarão vinculadas às IAS, que elas vão passar aí por um processo ainda de análise. Tá? Bom, e a gente sabe aí que no Brasil, né, eu tenho aí os pronunciamentos contábeis, né, que são as traduções das normas internacionais de contabilidade. Então, para efeitos aí de comparação, a gente vai trabalhar com o pronunciamento técnico e vinculando a respectiva IFRS. Tá? Então, eu vou trabalhar com o CPC 01, que é o pronunciamento contábil 01, que fala de redução ao valor recuperável de ativos. Ele se refere a IAS 36. Beleza, gente? Bom, então, gente, conforme os novos conceitos de ativos, passivos e patrimônio líquido, né, o ativo, né, segundo a estrutura conceitual, é todo recurso controlado pela entidade, né, derivados de eventos passados, do qual se espera que gere benefícios econômicos futuros. Bom, ao considerar esse conceito, gente, o que o pronunciamento contábil 01 ele coloca? Nenhum ativo, né, poderá ser ou estar, né, contabilizado, mensurado por um valor superior ao seu valor de recuperação ou o seu valor recuperável. Traduzindo, eu não posso ter um ativo imobilizado, por exemplo, um ativo intangível, contabilizado por um valor superior à sua capacidade de gerar caixa. Perfeito? E no caso de ativos imobilizados e ativos intangíveis, o valor de recuperação, na verdade, ou é o valor em uso, né, ou o valor líquido de venda. Perfeito? Então, dos dois, eu vou escolher qual seria o maior. Eu geraria mais caixa como? Pela utilização do imobilizado ou pela venda desse imobilizado. Então, dos dois, o maior. Esse valor de recuperação ele precisaria ser maior do que o valor contabilizado atualmente. Ou seja, se ele fosse inferior, ou seja, se o valor contabilizado fosse maior que o valor de recuperação, eu precisaria fazer um ajuste. Perfeito? É isso que a norma trata. E quando eu não consigo visualizar esse valor de recuperação de um ativo individual, a norma fala, né, que essa análise precisa ser feita através de uma unidade geradora de caixa. E o que seria uma unidade geradora de caixa? Seria o conjunto mínimo, né, de ativos que poderiam gerar caixa para uma empresa. Ou seja, se eu não consigo mensurar a possibilidade de gerar caixa de um ativo individual, né, será que esse conjunto de ativos eu conseguiria visualizar? Vamos imaginar uma empresa de treinamento que faça locação de salas, né, para poder realizar seus treinamentos, né? Ou seja, então imagina o seguinte, lá nessa sala eu tenho ativos imobilizados de cadeira, eu tenho de mesa, eu tenho de data show, eu tenho de ar-condicionado, eu tenho vários ativos imobilizados ali. Eu poderia vendê-los individualmente, cada um deles, certo? Sendo que eu teria um valor, creio eu, muito menor do que o uso dessa sala. Então, se eu pegar as cadeiras, a mesa, o ar-condicionado, o quadro, o data show, todo esse cenário pronto, eu tenho uma sala pronta para gerar caixa através do uso. Então, essa sala pronta seria a unidade geradora de caixa. Perfeito? Então, a minha análise não incorreria mais individualmente nos ativos, mas nessa unidade geradora de caixa. Logo, se essa geração de caixa ela for menor que o valor contábil de cada ativo somado, eu devo fazer um ajuste. Perfeito? E esse ajuste ele vai para resultado direto. Perfeito? Em 2014, por exemplo, a Petrobras
né? Ela gerou aquele balanço patrimonial dela, aquela DRE, com um prejuízo bilionário, né? O prejuízo contábil se deu por conta da redução, ao valor recuperável dos seus ativos, principalmente em ativos que não tinham capacidade mais de gerar caixa para a Petrobras. Por exemplo, a Comperj, né, que é o complexo petroquímico lá em Itaboraí, ou seja, eu tinha um valor contabilizado muito elevado e aquele complexo não tinha gerado caixa nenhum para a Petrobras até aquele momento ali. Ou seja, então eu precisei fazer um ajuste de redução ao seu valor de recuperação. Então existe uma contabilização aí de uma conta de resultado, né, como uma contrapartida a uma conta redutora daquele ativo ou daquela unidade geradora de caixa proporcional relativo àquela análise. Perfeito? Cabe ressaltar que esse ajuste, né, essa perda, vamos dizer assim, que chama perda por impairment, né, ela pode ser revertida em dado momento. Ou seja, se aquelas condições que ensejaram o ajuste não mais existirem ou existirem em proporções menores, eu posso fazer essa reversão. Mas para eu fazer essa reversão, eu tenho que analisar algumas restrições que a norma ela me permite. Perfeito? Então, basicamente, o pronunciamento contábil 01, que é a IAS 36, ela fala o seguinte: eu não posso ter valores contábeis, né, maiores que o seu valor de recuperação, o valor de recuperação dos meus ativos ou das minhas unidades geradoras de caixa. Se houver esse valor a maior, preciso fazer um ajuste. Então a empresa, a cada período de reporte, ela vai fazer testes, né? Vai avaliar se houve indicadores que propiciaram, né, que esses ativos pudessem sofrer aí uma desvalorização no seu valor de recuperação. Maravilha? E só para fechar aqui, o valor em uso seria a geração de caixa prevista pela utilização daquele ativo durante a sua vida útil, trazida a valor presente. E o valor de venda seria o valor justo de venda daquele ativo individual, daquela unidade geradora de caixa, menos as despesas de venda. Então, dos dois, o maior para ser comparado com o valor contábil. Maravilha aqui, gente? Então, a gente finaliza aí falando sobre impairment, né? Que redução ao valor recuperável de ativos, CPC 01 e IAS 36. Então, já falaremos aí sobre mais um assunto de FRS. Voltamos já. Grande abraço.